Êxodo capítulo 1. O Senhor me confiou essa palavra no ano de 2015. 2015 o Senhor visitou a mim e uma amiga com essa palavra. E depois já de muito tempo, sem mencionar esse texto, hoje, pela tarde, o Senhor falou comigo que Ele queria falar às irmãs nesse texto. Então eu queria pedir que você desse bastante atenção ao texto sagrado e não ficasse pensando que você já sabe o que vai ser dito, porque talvez, assim como eu, você também já conheça o texto. Mas abra o seu coração. Vamos lá, Êxodo capítulo 1, versos 15 ao 22. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Ele disse assim: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixai viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos, até mesmo antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo e a todos os que nasceram aos hebreus, dizendo: lançareis eles no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Somente até aqui. Agora, folheie a sua Bíblia comigo e deixe ela aberta no livro do profeta Ezequiel. Você está procurando? Não estou ouvindo barulho nem da folha, gente. O que é isso? É porque a coisa está moderna, né? Qualquer dia a gente vai chegar e vai dizer: vamos abrir os nossos iPads sagrados. Deixe sua Bíblia aberta aí em Ezequiel, capítulo de número 16. Oh, aleluia! Preste atenção antes de darmos continuidade à leitura. Êxodo capítulo 1, nós estamos vendo a narrativa do contexto, na narrativa do contexto, duas parteiras. Só para eu saber se você acompanhou a leitura comigo, quem lembra o nome delas? Uma se chama? E a outra? Elas são egípcias. Esse novo faraó, que agora governa o Egito, é um faraó que não faz menção e nem lembrança de nenhum dos feitos de José. Não honra o seu povo, não tem aliança com os hebreus, pelo contrário. Depois da morte de José, cumpriu-se tudo aquilo que Deus havia dito para Abraão. E aqueles que outrora chegaram no Egito apenas numa caravana de 76 a 78 pessoas, agora são milhares de milhares, chegando a milhões. E isso vai criar na comunidade local, entre os egípcios, obviamente, um medo muito grande, porque apesar deles estarem na posição de escravos, eles são um povo em número muito maior, se tornando equivalente ou até superior à quantidade de egípcios que moram no próprio Egito. Então, por causa disso, ele vai lançar trabalho forçado, muita dureza sobre o povo, para que eles percam o seu vigor, não tenham mais força de encontrarem as suas mulheres, fiquem fracos, debilitados, e assim a sua hereditariedade seja estacionada. Para que assim os filhos de Deus não procriem mais, não se multipliquem mais, e os hebreus não se tornem mais tão populosos dentro daquela terra. Mesmo com tudo isso,
O texto é claro, ele impunha o trabalho, aumentava a carga horária, redobrava o nível de chicotada, de açoite, de trabalho, de tijolo, de barro, mas o povo era forte. O texto diz que eles não paravam de crescer. Inclusive, eu não sei, mas bem como quando a igreja primitiva era perseguida, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a gente percebe exatamente a força e o vigor que a gente ganha quando é desafiado. Porque o texto vai dizer também aqui no livro do Êxodo que quanto mais ele oprimia os hebreus, mais eles cresciam. E isso vai deixando ele numa condição apavorado. Só que tem toda uma politicagem, tem todo um governo para que não se promova uma rebelião. Então o líder de Estado, Faraó, não quer se expor diante do povo. Imagine como seria ele chegando num edito público e dizendo assim: a partir de hoje, soldados, eu quero que vocês entrem nas casas dos hebreus e peguem todos os meninos e joguem no Nilo. Ou, a partir de hoje, eu quero que vocês abram os ventres das grávidas e peguem todos os meninos e acabem, matem com eles. Isso seria terrível. Isso poderia criar um desdobramento que jamais poderia ser controlado, uma vez que o medo dele era justamente o fato dos hebreus se tornarem mais populosos do que os egípcios. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver o seguinte pensamento estrategista, maligno. E agora, Faraó não é apenas um líder, Faraó é a tipologia da própria maldade, da própria malignidade. A partir do momento que ele desenvolve essa ideia, e como diz o texto, que ele concebe, ele dá luz ao pecado quando pensa na desgraça que está pensando. Olha o pensamento deste homem. Aqui agora eu já não lido mais com ele como um homem. Aqui eu lido ele agora, como disse Jesus, com o que o diabo faz quando encontra uma casa vazia. Para mim agora Faraó aqui é uma casa vazia. Camila, quem é casa vazia? Casa vazia é Faraó. Casa vazia era o Amã da Esther. Que gente é essa? Gente a quem Satanás entra para personificar a maldade. Gente a quem Satanás usa o jeito, a voz, o talento, os recursos, a habilidade para cumprir os seus decretos, para estabelecer a sua vontade. Faraó agora não pode mais ser visto como uma pessoa comum, como um líder rebelde apenas. Ele quer promover um dos maiores genocídios da história e uma das maiores covardias que já se viu em todos os tempos. Só que ele não pode se expor. Olhe para mim. Uma das maneiras do mal conseguir sucesso naquilo que ele deseja fazer é proteger-se a si mesmo. Como assim? É não se expor. É por isso que fofoca não acontece no púlpito. É por isso que ninguém fala mal de ninguém em alta voz. É por isso que ninguém persegue ninguém declaradamente, se primeiro não foi exposto. Todas as obras das trevas iniciam-se no oculto, entre as trevas. Para quê? Para que uma vez prontas possam ser manifestadas e executadas, e de preferência que ninguém nem saiba de onde veio, que você caia e não saiba onde estava o buraco, que você perca e não saiba onde estava a perca, que você se apodreça e não saiba aonde estava a doença, que você morra e não saiba aonde estava a cova. É assim que Satanás trabalha, no oculto. Em razão disso ele pensa nessa estratégia: não vou me expor agora. Então o que eu vou fazer? Ele vai procurar agora as duas parteiras. Vamos lá, qual é o nome delas? Você vê no culto crente. Então vamos lá, qual é o nome delas? Sifrá e Puá. Elas não são apenas parteiras do populacho, elas são parteiras de liderança, são cabeças de parteiras. São as parteiras que comandam as outras parteiras, são as parteiras que deliberam as outras parteiras. E ele chama elas então agora no canto. É engraçado ver um faraó falando com parteiras. É engraçado ver um chefe de estado falando com parteiras. Mas por que ele vai falar com elas? Porque elas têm técnica, elas têm habilidade, mas acima de todas essas coisas, o assunto aqui não é técnica, não é dom, não é talento, não é habilidade. O assunto aqui é o seguinte: elas têm a confiança das hebreias. Elas têm acesso às casas, aos lares, às famílias, aos ventres. Elas sabem quem gera, onde gera, por que gera.
Elas conhecem os nomes das crianças. Outra coisa, você sabe quando uma parteira entra na sua casa, nesse contexto? No momento de maior dor e fragilidade da vida de uma hebreia. Quem aqui já foi ou é mãe, foi mãe de parto normal ou parto natural, como se diz hoje? Os cientistas chegaram a uma conclusão de que a dor de um parto normal, que passa de 2 horas, é equivalente a 22 ossos quebrados ao mesmo tempo. Tanto que se você pergunta para uma mulher de parto normal, se você diz assim para ela, me explique aí como foi ou como é o parto normal, ela diz, eu não sei te falar. Não, mas peraí, você viveu, se você viveu, diga aí como, é uma dor, mas é uma dor, mas é uma dor. Tá, que tipo de dor? Não sei. Começa, mas tem outras que são muito corajosas. Se a gente perguntar, você quer cesárea ou quer normal? Ela diz normal, por quê? Porque dói, mas depois também resolveu, passou. Porém, no momento da contração, isso é uma área tão frágil para a mulher, tão frágil, que o próprio Jesus vai utilizar esse exemplo para falar sobre a sua vinda. Como se angustia o coração de uma mulher na hora de dar à luz. Como teme uma mãe que está às vésperas de trazer ao mundo um filho, assim a angústia cairá sobre a terra quando estiver chegando a hora da vinda do Filho do Homem. Para você ver o nível de fragilidade, o nível de dor, o nível de incerteza, o nível de angústia. E que horas Sifra e Puá, e que horas as parteiras das hebreias entram na casa delas? Nessa hora. Na hora que está doendo como nunca, na hora que está machucando como nunca, na hora que elas estão angustiadas como nunca, sensíveis como nunca, perturbadas como nunca, atribuladas como nunca, doídas como nunca. Elas não abrem a porta para Faraó, elas não abrem a porta para soldado, elas não abrem a porta para o marido, elas não abrem a porta para ninguém, mas para as parteiras elas dizem, venha, venha, venha porque eu preciso de você. E por que eu preciso de você? Porque você vai me ajudar. Elas sabiam, e todo mundo sabe disso aqui, que num momento de dor você quer alguém que tenha técnica. Você quer alguém que conheça o momento que você está vivendo. E isso vai te dar confiança para viver ou para entregar aquele momento na mão daquela pessoa. As parteiras têm habilidades muito específicas. Por exemplo, você pode ser um crente muito cheio do Espírito Santo, mas diante de um júri você não quer um pastor te representando, você precisa de um advogado. Não, mas eu conheço um homem de Deus, ele é advogado. Não é, então eu não quero, meu irmão. Não, olha, você precisa fazer uma cirurgia, não é? É, mas eu sou uma mulher de Deus, hein? Você não me bota na mão de qualquer um, não. Maravilha. É o que cirurgia que você... É no cérebro, é no cérebro? Não, olha, eu tenho uma missionária mulher de Deus, mas é médica? Não, então some com ela da minha frente. Eu não quero alguém que não tenha habilidade para lidar com o momento que eu estou vivendo. Isso não vai me dar confiança. Você se sentiria representado diante de um júri? Se estivesse ali, por exemplo, para te defender um médico? Não, mas é o melhor médico da cidade, meu irmão, é o melhor médico da cidade, mas ele não é? Ele não tem habilidade para lidar com o que eu estou vivendo agora. Quem aqui gostaria de entrar num centro cirúrgico com o melhor advogado do Brasil? O melhor. Tem certeza que você não queria o melhor? Eu estou te dizendo que é o melhor. Quem aqui gostaria de entrar com o melhor advogado do Brasil dentro de um centro cirúrgico? Ninguém quer, porque ele pode ser o melhor advogado, mas de medicina ele não entende. As parteiras têm confiança. As parteiras têm técnica para vivenciarem um momento que as hebreias estão vivenciando. E como o Faraó quer morte e não quer se expor, ele vai em quem tem confiança. Chama elas agora e diz para elas, olha, a ordem agora é o seguinte, quando vocês virem que as hebreias estão prestes a darem à luz, quando elas estiverem sentadas sobre os vossos assentos, e eu preciso explicar isso aqui para você entender, se dava à luz naquela ocasião parecido com o que se faz hoje em algumas aldeias, de cócoras, nem deitada, nem para frente, simplesmente assentada de cócoras. Colocava-se então a parturiente em cima de um banquinho, e a parteira ficava um pouco mais abaixo de onde ela está para ter condições de segurar a criança. Então, veja bem, antes da mãe ver o bebê, quem via era a parteira.
Antes da mãe saber como era o bebê, quem segurava era a parteira. Por isso o Faraó vai nelas, porque elas vão ter a possibilidade de ver o sexo da criança primeiro do que a mãe. Elas vão estar em uma posição privilegiada. Complete aí para mim, por favor. Elas estão numa posição privilegiada. Elas estão numa posição privilegiada, elas têm informação privilegiada, elas têm um acesso privilegiado. Então, por isso o Faraó vai nelas. Olha, se vocês virem que é menina, deixai viver. Mas se vocês virem que for menino, vocês matam. Mata como? Botando uma adaga no pescoço? Mata como? Quebrando o pescoço da criança? Não, mata sufocando, que é para não perder a confiança e continuar fazendo os partos. Então, na hora que está nascendo, a proposta de Faraó é dar às parteiras autoridade para sufocar as crianças no nascimento do parto. Assim a mãe poderia pensar que nasceu morto e assim continuaria tendo acesso de confiança no lar das parteiras. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa: Deus me chamou. Oh, tá fraco, você está sem graça, não pode ficar sem graça não. Olhe para quem está do seu lado aí agora. Camila, eu não gosto de olhar, não gosto, não faço o que não é por fé é pecado. Agora, se você entende que Deus usa a gente para chegar na vida de gente, abre essa boca, olha para quem está do teu lado e diga: Deus me chamou para dar vida. Diga: Deus me chamou para dar luz. Diga: Deus me chamou para ajudar. Pega na mão dela aí agora, pega com graça de Deus, pega. Diga: se não for para ajudar, nem me chama. Se não for para dar a luz, nem me convida. Se não for para trazer vida, não é comigo. Levanta a tua mão, porque Deus já está me autorizando a profetizar. Deus te chamou com habilidades, com técnicas e com talentos para dar a luz, para trazer vida. E Deus não vai permitir, me trouxe aqui para dizer: não permita que Satanás use seus dons, seus talentos, suas habilidades, a confiança que o pastor, que a igreja, que as amigas, que as irmãs têm depositado em você para executar os desejos de Faraó. Se tem alguém comigo, bata no peito e diga: comigo não, comigo não. Satanás está procurando os melhores. Satanás está procurando quem tem habilidades específicas. Satanás não vai concluir o seu plano se não tiver alguém de confiança entre os irmãos. Satanás não vai concluir o seu plano se não tiver alguém que o ajude dentro da própria casa que você mora. Vai nelas porque tem habilidades. Só que olha a posição de Sifra e Puá. A nossa habilidade não é para atender o desejo do mal. A nossa habilidade não é para cumprir a ordenança de Faraó. A nossa habilidade não é para estabelecer decretos de morte. A gente já passa a vida toda orando, buscando. Você acha que eu vou perder o restante da minha vida queimando o filme dos outros, falando mal dos outros, vivendo uma vida desregrada? Para quê? Eu não sou funcionária de Satanás, nem sou marionete na mão do diabo. Se ele quiser usar as habilidades, que procure outro. As mulheres de Deus, levantem a mão e digam: lá em casa não, comigo não. Ele olha para a voz das que cantam e ele pensa: imagine essa voz cantando para mim. Ele olha para aquelas que têm aptidão na palavra e eles dizem: imagine ela fazendo campanha para mim. Ele olha para aquelas que têm as portas das casas abertas, coisas que às vezes não chegam nem ainda por não haver necessidade no ouvido da liderança, mas a irmã mais próxima sabe aonde traiu, sabe aonde está doendo. Por quê? Confiou em você e te contou. Gente que ainda não teve coragem de se assentar no divã de um psicólogo, mas rasga a vida para você, porque confia em você. E o que é que nós estamos fazendo com o acesso e a confiança que Deus tem depositado em nós para gerar a credibilidade do reino na nossa vida, através da vida das pessoas? Faraó quer usar as técnicas delas, mas as minhas habilidades não são para servir os desígnios nefastos do inferno. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo, porque nesta noite vos trago uma palavra de despertamento espiritual. A unidade que vocês pregam e a união que nós trazemos como tema para este congresso será desafiada pelo império da maldade. Para que haja conversa fiada, para que haja disse-me-disse. E não fique achando você que Satanás vai trazer um estrangeiro, porque o estrangeiro não tem acesso a Marassúria.
Ele vai querer se manifestar através das habilidades das que são melhores, das que dão acesso, das que têm confiança, das que entregam a sua vida para servir ao Senhor. Ele não pode usar as mais tortas, ele vai usar as mais eretas. Ele não pode e não terá acesso pelas mais rabugentas. Ele vai querer entrar nas mais carismáticas. Ele vai querer fazer uso de todas as habilidades e de todas as virtudes que Deus confiou na minha vida para atender de maneira muito sutil os seus propósitos nefastos. Quantas pessoas inebriadas pelo poder, por estarem sendo acessadas por um faraó, pensam, fui vista, o comando está comigo, a autoridade me foi dada, e se embriagam no poder do que era virtude e se torna, através da virtude, a sua derrocata. Você quer ver como Satanás trabalha? Livro do Gênesis, o texto diz que entrando ele na serpente, o texto diz por que ele entra na serpente. Por que ele não entrou no urugutango? Por que ele não entrou no macaco? Por que ele não entrou no tigre? Por que ele não entrou no leão? Por que ele não entrou em nenhuma das alimarias? Porque ele queria trabalhar com persuasão de convencimento. E o texto diz que a serpente, entre todas as alimarias do campo, era a mais perspicaz. Agora responda para mim com inteligência, porque eu estou contando com a sua mente dentro desse culto. Ser perspicaz é pecado? Vamos lá, gente, sem medo. Ser perspicaz é pecado? Claro que não, se fosse pecado não seria a orientação do próprio Jesus, dizendo, sejam simples como a pomba e prudentes, perspicazes como a única virtude que ela tinha foi o que o diabo usou. E por que usou essa virtude dela? Porque ia trabalhar com persuasão, ia trabalhar com convencimento. Então o gorila não seria suficiente, o leão não seria suficiente, réptil nenhum outro seria suficiente. Agora ela era perspicaz para convencer Eva a fazer o que Deus havia dito para não fazer. Tinha que ser perspicaz. E aí o texto diz o quê? Que ele escolhe ela, e não é por aleatório, não, ele escolhe ela porque ela era eficaz. Até as nossas maiores virtudes distantes de Deus podem se tornar as nossas maiores derrocatas, os nossos maiores pecados. Até aquilo que a gente tem de bom, irmão, só é bom porque está perto de Deus. Até aquilo que a gente tem de útil, só é útil porque está perto de Deus. Até aquilo que serve no reino de Deus só tem servido porque está no reino de Deus. Então a gente não pode andar por aí se ensoberbecendo porque prega bem, porque canta bem, porque adora bem, porque dirige bem, porque administra bem, por causa de nada disso. Deus está dizendo, você só faz bem isso porque faz para mim. Você só está indo bem porque está indo no meu caminho. Você só está sendo útil porque eu te escolhi, porque no mundo você só cantava debaixo do chuveiro. Lá fora você nem sabia que tinha capacidade de intercessão. Foi na minha presença que você se descobriu como uma mulher de oração. Aquilo que você tem de bom só é bom porque está na minha presença. Aquilo que você tem de útil só funciona porque está diante de mim. Olha de novo para quem está do teu lado e diga, lá em casa não, comigo não. Não o que, irmã Camila? Satanás não vai usar a minha voz, o meu timbre, a minha retórica, a minha oratória, o meu vernáculo, a minha unção, a minha graça, a minha ousadia, o meu poder, a minha virtude. Eu não estou falando de mim não, eu estou falando de você. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isso. Ele não vai usar a sua beleza, a sua ousadia, a sua intrepidez, o seu gracejo, a confiança que as pessoas têm em você. Diga comigo bem forte, diga não, diga não, aleluia. Oh, Deus está dizendo a alguém aqui, tenha temor. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, tenha temor.
temor de assentar-se uma mesa para falar mal de alguém, temor de conspirar na ausência de alguém. Tenha temor. Olha o que o texto diz. Por que não fizeram? Porque nelas havia. A Bíblia diz que o temor é o princípio, é a base para toda a sabedoria. Não vem com história, meu irmão, de eu não vou fazer porque eu tenho caráter. Satanás também corrompe caráter. A definição de caráter à luz da psicologia é a junção de todas as escolhas, é a soma de todas as escolhas que você já fez até hoje. Isso vai definir o seu. Faz uma escolha errada e o seu caráter começa a ser deturpado, porque ele é a soma das suas decisões. Isso define o caráter que você tem. Deus está dizendo, se você fiar no seu caráter, você vai falhar, porque o homem falha. Agora, se você confiar em Deus, se você tiver temor, o temor do Senhor te guardará. As parteiras temeram a Deus e por isso não fizeram isso. Eu vejo Deus fazendo a mesma coisa no livro do profeta Ezequiel. Fazendo o quê? Se colocando na posição de uma parteira, para que Israel não morresse em dado momento da sua vida. Se colocando na posição de uma parteira, para que tudo o que ele construiu e depositou em Israel não se perdesse por ela ter sido abandonada. Você vai ver esse contexto no período babilônico, quando Ezequiel é levantado ainda em dias de cativeiro, mas para demonstrar que aquilo que Deus depositou sobre Israel não estava perdido, vem Deus falando sobre todo o nascimento. Aí você vai entender por que Israel caminhou tão vacilante até o dia do cativeiro. Depois do cativeiro, Israel nunca mais se rendeu à idolatria como outrora antes do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, Israel cometeu até outros delitos e outros pecados, mas jamais se envergou no mesmo nível de idolatria que se envergava outrora. Aí você entende porque Deus levanta Jeremias, porque Deus levanta Ezequiel e porque Deus permite o cativeiro babilônico. Mas enquanto Ezequiel está no cativeiro babilônico, ele diz por que Israel tem essa conduta. E falando a grosso modo, Deus está dizendo, você só não está pior porque eu me pus no lugar da parteira que te faltou. O que ele está querendo dizer é que Israel foi deixada, Israel foi abandonada. Vamos ler o texto, capítulo 16 do livro de Ezequiel. Olha como diz o Senhor a Ezequiel: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, quanto à tua origem e ao teu nascimento, procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Olha aí o verso 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que tu nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, e nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Para aqui comigo no verso 5. Olha para mim, para aqui comigo no verso 5. O verso 4, o que Deus está dizendo é o seguinte: no dia do teu nascimento, no dia em que você nasceu, teu umbigo não foi cortado, tu não foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, e não foste envolvida com faixas. O que a parteira fazia quando entrava na casa de uma parturiente? Simplesmente, exatamente na descrição que Deus está dando para Ezequiel no capítulo 16. O que uma parteira faz quando chega na casa de uma mulher que acabou de dar à luz? Corta o cordão umbilical, lava com água numa bacia, esfrega com sal e termina envolvendo a criança com faixas. Quando a criança está pronta, a parteira entrega para a parturiente, para a mãe do neném, e vai-se embora depois de ter feito o processo completo. Por que ela faz isso? Porque a mãe está fragilizada demais para fazer, e ela está ali para isso. Essa é a técnica da parteira. Aí olha o que Deus está dizendo para Israel. Israel, Jerusalém, quando você nasceu, você não teve parteira, você foi abandonada no campo. Continua agora no verso 5. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer nenhuma dessas coisas. Antes tu foste lançada no campo pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste, mas passando eu por ti. Ah, não, gente. Não é possível que você não vai dar um glória pela misericórdia e bondade de Deus.
Ele está dizendo: tu foste deixada, abandonada, largada no teu sangue, porque tinham nojo de ti. Mas passando eu por ti, te vi, te olhei, vi que o teu tempo era de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Oh glória! Quem aqui já foi visto por Deus? Quem aqui está aqui porque sabe que foi observado pelo olhar de Deus? Camila, o que isso tem a ver com Êxodo? Tem tudo a ver. Hoje, na abertura desse congresso, você vai sair daqui com um diploma. Eu disse que você vai sair daqui com um? Vem com vontade, gente. Eu disse que você vai sair daqui com um? Diploma de quê, irmã Camila? Se for homem, vai sair parteiro. E se for mulher, vai sair parteira. Se tem uma mulher do teu lado, porque para nós é menos constrangedor, olhe para ela e diga: eu sou parteira. Tá fraco, tá fraco. Olhe para ela de novo e diga: eu sou parteira. Deus me chamou para trazer a vida. Deus me chamou para trazer a luz. Deus me chamou para trazer a vida, aquilo que está sendo gerado. Pega na mão dela de novo e diz: tu é parteira. Diga para ela: tu é parteira. E hoje tu vai começar e vai concluir o curso na mesma noite. Segundo a orientação do próprio Deus, qual é o procedimento de uma parteira quando entra na casa de uma mulher dessa? Primeiro corta, depois lava, né? Corta o cordão umbilical, depois lava com água, depois esfrega com sal, depois enfaixa. Tá pronto. Se você aguentar cada categoria, tu tá pronta. Se você aguentar, não, que Deus não te chamou para fraqueza. Quando terminar essa noite e alguém perguntar a você: foi no culto? Você vai dizer: fui. E como fui? Você vai dizer: teve um curso. Teve um curso? É mesmo? Você se formou a quê? E você vai dizer a alguém: quando você estiver às vésperas de dar luz, me chama. Então vamos lá, seguindo a orientação, porque hoje eu não vou pregar sozinha. Você vai sair daqui e nunca mais vai esquecer dessa palavra. Deus está dizendo: não teve ninguém que se compadeceu de ti. Para quê? Para cortar o seu umbigo, para te lavar com água, para te esfregar com sal e para te enfaixar. Vem comigo agora e diga: primeiro corta. Diga: corta. Lava. Esfrega e enfaixa. Última vez, vai. Corta. Lava. Esfrega e enfaixa. Vai sozinho agora. Já está quase lá. Por que corta? A primeira atitude de uma parteira é ter em suas mãos alguma coisa que seja uma lâmina bem polida. A primeira atitude depois do nascimento da criança é cortar o cordão umbilical. Tem que cortar. Vamos lá, gente, tem que cortar. Então, uma parteira que se digna e tem o seu equipamento, depois de aprender a usar a técnica, não pode entrar na casa de uma mulher na condição de parturiente sem levar faixa, sal, bacia e lâmina. E o primeiro instrumento a ser utilizado é a lâmina. É a lâmina. O primeiro instrumento a ser utilizado é a lâmina para cortar o cordão umbilical. A parteira, ela cria o nível de separação imediato entre a criança e a mãe. Porque a partir de agora, aquela criança não pode mais se alimentar pelo cordão umbilical. A partir de agora, ela vai ter que se alimentar pela boca. Durante 9 meses, ela se alimenta de tudo que sua mãe se alimenta. Durante 9 meses, ela come tudo que sua mãe come. Durante 9 meses, ela bebe tudo que a sua mãe bebe. Nesse período, ela não tem independência alguma. Se a mãe come porcaria, ela come porcaria. Se a mãe bebe porcaria, ela bebe porcaria. Se a mãe é usuária de droga, ela usa droga também. Porque tudo que ela tem e tudo que ela recebe está na conexão que ela tem com a mãe através do cordão umbilical. Aí vem a parteira no dia do nascimento e... a primeira impressão que você tem, se a criança tivesse poder de fala, é infeliz. Por que você está fazendo isso entre eu e minha mãe? A criança ainda não sabe que pode usar a boca. E quem vai mostrar isso para ela é a parteira quando corta o cordão umbilical. Dali para frente ela não recebe mais nada pelo cordão umbilical.
Dali para frente ela vai ter que se alimentar pela boca, vai sentir o gosto das coisas, vai passar pelo processo de amamentação, vai ter que sugar, vai ter que fazer força. Dentro desse período, é a parteira que vai provocar isso. Aí você diz: Camila, quem sou eu sendo a parteira? Você é aquela que Deus levantou para poder acabar com relações de dependência com o passado. Você é aquela que Deus levantou para mostrar que tem projetos de Deus, chamadas em desenvolvimento, famílias, filhos, mães, homens, mulheres de Deus, que não podem mais continuar se alimentando por aquilo que viveu, se alimentando por aquilo que passou. Nós estamos falando de um nível de dependência em Deus e de um nível de dependência de capacitação própria, de força. A parteira vem para poder indicar o chamado de alguém. A parteira vem para poder mostrar para alguém que essa pessoa não precisa ter um guruzinho de profeta. A parteira vem para mostrar que essa pessoa não precisa ter uma mulher de Deus como amuleto de oração. A parteira vem para poder mostrar que o chamado de ninguém pode se tornar um chaveirinho de profeta. A parteira vem para cortar. Você quer ver uma parteira cortando? É quando tem alguém extremamente dependente de alguém, que vê esse alguém indo para a igreja todo dia, e na hora que está indo para a igreja, pergunta assim: fulano, está indo para a igreja? Estou indo sim. Quando chegar lá, ore por mim, viu? E aí a pessoa vai orando, vai orando, vai orando. No dia que na calçada dela passar uma parteira, e essa pessoa disser: fulano, está indo para a igreja? Estou indo sim. Ora por mim. Ela vai dizer: vem você, tira essa camisola, vamos embora para a igreja. Fica aí 2 horas varrendo calçada, lavando o carro todo final de semana, e fica com essa história de ora por mim. Deus está dizendo a alguém aqui: eu te dei autoridade para, através de um corte, de uma palavra. Ô Camila, mas como é que eu vou falar isso? Não é você que fala, é a lâmina que fala, é a palavra que corta. Deus está dizendo para mim e para você: eu te dei lâmina, minha filha. Pega a tua Bíblia aí, cadê? Quem tem lâmina? Quem tem uma espada? Quem tem uma espada? Quem sabe manejar ela? Deixa ver quem sabe manejar ela. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: maneja ela. E vai acabando, vai cortando com esses laços de dependência humana, religiosa, ritualística. Ai, porque se você não for comigo, eu não vou. Corta! Ai, porque se você não orar por mim, eu não oro. Corta! Ai, porque se você não vier aqui em casa, eu não saio de casa. Corta! Não permita com que a autoridade que Deus te deu se torne divindade diante dos olhos de alguém. Vou falar de novo. Não permita que a autoridade que Deus te deu se torne divindade diante dos olhos de alguém. Ela vai pegar a lâmina, meu irmão, e vai cortar. E dali para frente agora a criança vai ter que se alimentar com a boca. É quando a gente precisa entender que nem sempre somos chamados para sermos carismáticos. Às vezes Deus nos chama para sermos enfáticos. Ai, mas eu vou falar. Vai falar, porque você é parteira. Ai, mas é que eu não quero me meter. Omissão também é pecado. Diga para mim, que pecado Eli cometeu? Eli adulterou? Sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias, ele adulterou? Prostituiu? Roubou alguma oferta? Meteu o garfo na caldeira? Mas tudo isso seus filhos fizeram, e diante do que seus filhos faziam, Eli não fazia? Aí o Senhor disse: não haverá descendente da tua casa que retorne para a minha casa, jamais. E cumpriu a palavra e ele temeu. Agora eu vou te perguntar de novo: ele cometeu algum dos pecados dos filhos? Então para com essa história de achar que ser neutro te livra da coisa. Corta. Está vendo o andamento de dependência? Está vendo gente que foi chamado por Deus se tornando chaveirinho na mão de madame? E você fica olhando e dizendo: cada um cuida da sua vida. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te chamei para poder cuidar, amar e zelar. Nós estamos aqui falando sobre unidade. Deus nos livre do espírito de Caim, que diante da representatividade de cuidar do seu irmão, respondeu a Deus dizendo: acaso sou eu o guardador de meu irmão? Não é, mas devia ser. Corta. Segundo instrumento. Oh, aleluia. Agora lava. Vai pegar o menino e vai lavar. Então vamos lá. Primeiro. Deus está dizendo aqui para algumas mães: você tem que cortar algumas coisas dentro daquela casa.
Ai, mas o menino já é grande, mas mora debaixo do teu teto. É grande, mas come a comida que teu marido compra. Ah, não, irmã Camila, ele ajuda nas compras. E desde quando você é vendida porque ele paga o feijão? Você é a mãe dele, não interessa quanto que ele invista na conta de luz. Corta. Ai, mãe, minha namorada vai dormir aqui em casa hoje. Corta. Deus não te chamou para ser babá. Deus está te chamando para ser parteira. Você não está sendo orientada para ficar adulando. Você está sendo orientada para ser útil no desenvolvimento e no crescimento de alguém. Corta. Depois, lava. É uma parte complicada de ser feita. Por quê? Essa é a parte mais difícil de aplicação do evangelho nos dias de hoje. Porque tem que pegar uma bacia com água e colocar o menino lá dentro. Só que quando você pega a bacia e joga a água está limpinha, né? Botou lá a água na bacia, a água está limpinha. Só que quando você colocar a criança, a água que estava limpa vai ficar e a bacia é sua. É a parte mais difícil de cumprir biblicamente isso aqui hoje. Porque ninguém quer sujar a água de sua bacia. Ninguém quer se comprometer pela vida de alguém. Ninguém quer pagar preço pela vida de um terceiro, mas nós estamos falando de união. Vai encher a bacia de água e vai colocar a criança lá. Só que eu tenho de Deus uma inspiração para você se motivar a lavar quem precisa ser lavado, a limpar quem precisa ser limpo. Sabe qual é a inspiração? Você precisa se mover de compaixão com o seguinte entendimento. Uma criança, quando nasce do ventre de sua mãe, ela vem envolta no sangue, placenta e tantas outras coisas que não convém falar. Ela vem, a grosso modo, suja. Beija porque ama, abraça porque ama. Mas ela está envolta em uma série de coisas. Agora, presta atenção. Está nela, mas não é dela. Está nela por causa de onde ela veio. Está nela por causa de onde ela foi gerada. Está nela por causa de onde ela saiu. Deus está dizendo, olhe para as pessoas com mais compaixão. Olhe para as suas amigas com mais misericórdia. Olhe para as pessoas com mais benevolência. Tem gente que de fato e de verdade está sujo, está encebado, está enjoado, está enojado, mas o Senhor está dizendo, tenha misericórdia, ela não tem culpa do que carrega, ela veio de lá. Quantas vezes, irmãos, quanta gente que Deus quer usar, quanta gente tremenda entra por essas portas, mas porque o decote é profundo, porque a saia é curta, porque o linguajar não é polido como o nosso, a gente não quer sujar a água da nossa bacia, não senta do lado dela, não chama ela para perto, não deixa ela entrar, não fala com ela. Eu já ouvi dizer que ela teve 5 maridos e o 6º não é dela, e o Senhor está dizendo, essa sujeira está nela, mas não é dela. Bota água na bacia e tenha misericórdia. Bota água na bacia e tenha compaixão. Para com esse medo, vai sujar minha água, vai queimar meu nome, vai manchar minha reputação. Se pastor pensasse assim, não tinha mais ovelha nenhuma. Porque vem revoltado, vem assassino, vem armado, vem cheirador de cocaína, vem usuário de droga, vem prostituta, entrega a vida para Cristo, a gente apacenta, tira carrapicho, alguém fala mal, a gente defende, às vezes trai a gente, às vezes é fiel a gente, mas no final a gente sabe, se sujar água e não ficar limpo, não tem problema, porque o segredo não está na bacia, o segredo está em eu saber aonde tem água. Eu sei aonde tem água, eu sei aonde tem fonte. Pega na mão de alguém aí, galerinha, pega na mão de alguém aí agora, pega na mão de alguém aí agora e diga para ela, não poupe água, diga não poupe água, diga para ela, você sabe onde tem fonte? Então não fique com medo de sujar a água, ajuda, prega, abraça, deixa entrar, chama.
Elebai de Cantaramassúria. Ó, o filho dessa irmã aí, ó, tá vindo agora. Vigia com ele nos adolescentes. Que eu ouvi dizer isso, ouvi dizer isso, ouvi dizer isso, ouvi dizer isso. E eu ouvi dizer que ele podia vir aqui, porque aqui tinha bacia, aqui tinha água, aqui tinha parteira, e foi por isso que ele veio. Alabassúria, rebarassúria. Deus não bota um Saulo se não tiver diante dele um Ananias. Akanamai, Johemai. Cadê tua água? Cadê tua compaixão? Cadê tua misericórdia? Aí, irmã Camila, porque tem que vigiar. Está vigiando demais. Está mais vigiando do que executando a obra de Deus. Perguntaram para Jesus: por que tu e teus discípulos te assentam com os pecadores? E ele respondeu: pelo mesmo motivo que os médicos só visitam os enfermos. O Senhor está dizendo: eu não estou colocando gente como eu estou colocando do teu lado de qualquer maneira, não. Eu estou colocando porque eu ouvi dizer que você tinha água. Eu estou colocando porque eu ouvi dizer que você sabia lavar. Lembra de Jesus? Toalha na cintura, posição de escravo da casa, bacia com água. Pedro olha para a bacia e diz: tu não vai me lavar. Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele diz: ora, então lava não somente os pés, mas a cabeça e o corpo inteiro. E Jesus diz: não te é necessário lavar o corpo todo, apenas os pés. O ato é simbólico. Olha, eu fico impressionada quando Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Meu irmão, não adianta. Quem se envolve com quem precisa se compromete. E desculpa, mas eu vou falar rasgado como Deus está mandando, tanto para mim quanto para você. Deus está dizendo: você quer ficar perto, mas não quer se comprometer. Você aceita ela no conjunto, mas não quer se comprometer. Você deixa ela sentar perto de você, mas não quer se comprometer. Você deixa conversar com ela entre uma paz do Senhor e outro, mas se ela contar a vida, você pede para sair fora, porque você não quer se comprometer. Isso não é unidade, isso é protocolo. Vamos lavar essa bacia hoje? Vamos botar água de novo nela? E quando alguém olhar para você e falar assim: só para coisa estranha do teu lado, hein? Você vai dizer: porque Deus sabe que eu conheço a bacia, a água, a fonte, o cântaro. Fulana, mas tu só segura vento, hein? Porque Deus sabe que eu sou paradora de vento. Eu me lembro que a gente tinha um culto quarta-feira lá na igreja, aonde, dentro daquele movimento de revelação, quando o culto terminava, era propício para isso. Aí eu me lembro que perguntavam assim: os irmãos da direita, alguém recebeu alguma revelação da parte de Deus? Aí os irmãos da direita levantavam: olha, pela misericórdia do Senhor, eu vi isso, assim, assim. Aí era tudo muito organizado. Os irmãos da esquerda, alguém recebeu alguma coisa? Aí levantava alguém da esquerda, dizia: olha, para confirmar o que o irmão disse, eu também vi assim, 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 assim. Revelava-se as coisas. Eu sou de uma época que quem pecava não ia para o culto, porque Deus revelava o que você fazia naquele dia. Quarta-feira à tarde era esse culto. Se eu fizesse uma besteira nesse culto, sei lá, mentisse na escola, eu não ia para esse culto, porque eu sabia que Deus ia falar. E no dia que eu chegava pensando assim: vou sentar bem aqui atrás, não tem como. E era aqueles vasos que faz a gente passar vergonha. Porque tem alguém aí que diz: Deus não envergonha ninguém. Aí, tu fez isso e isso. E não foi assim que tu disse? Ainda dizia o que a gente falava, e no final a gente tinha que dizer: é verdade. Foi isso mesmo. Mas eu não vou fazer de novo, não. Me perdoa. Nesse tempo, revelava, e a gente ia sujo e voltava limpo. A gente sabia que lá lavava, e por isso a gente ia.
Só que quando pecava, revelava pecado oculto na cara, irmão. O vaso marchava e não tinha quem dissesse que não podia. Não tinha esse negócio de processo, não tinha nada disso não, meu irmão. Era pau cantando para tudo que é lado, era Jeová descendo, vaso marchando, e quem não conhecia o evangelho ficava apavorado, mas voltava na quarta-feira seguinte. Aí eu me lembro que, em razão desse movimento ter abalado muito o bairro, chegaram certa feita para os nossos pastores e disseram assim: ei, tua igreja tem muito pecado. Porque o povo revelava o que acontecia. E eu me lembro de uma resposta da pastora, e ela disse assim: não, a tua também tem, a diferença é que aqui revela. Você não pode basear o nível de pecado porque é revelado. Mas era o que os outros faziam. E à medida que a gente vê as pessoas se sujando, a gente quer se distanciar. Só que você já percebeu que tem gente que está sujo, mas quer colar do teu lado? Por quê? Porque na verdade não quer ficar sujo, quer ser lavado. Meu irmão, quem quer se sujar, zune para longe, para ter paz para pecar. Vai embora e não volta. Mete o pé e não dá tchau. Mas por que essa atribulada cola contigo? Por que essa eleita acha teu número de WhatsApp e te perturba a madrugada inteira? Porque ela não sabe como limpa, mas sabe que você tem água. Ela não sabe ainda porque está tão suja, mas sabe que você tem capacidade para isso. O Senhor nos conta, e nós vemos no texto, Naamã, indo diante de Eliseu, e Eliseu dizendo para ele: vai até o Jordão e mergulha lá 7 vezes. 7 vezes. Aí ele diz assim: mas Abana e Farfá não eram rios melhores? Só que o segredo aqui não está na água, está na obediência. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: se você obedecer e entender que a água que eu te dei está contigo, mas é minha, você ainda vai ver pregando aqui nesse congresso, você ainda vai ver cantando aqui nesse coral, você ainda vai ver aqui regendo essa orquestra, gente que também estava sujinho, mas passou na tua bacia, passou na tua companhia, passou perto de você. Terceiro processo, esfrega. Vamos lá, gente, quem lembra o primeiro? Quem lembra o primeiro? Primeiro, depois e agora? Esfregar é a parte mais difícil do processo. É a que mais me cansa, é a que mais me irrita, é a que mais me ira, é a que mais me aborrece. Por quê? Esfregar é diferente de lavar. Você diz assim: ora, Camila, mas já não lavou? Lavou. Então para que vai esfregar? Porque agora é para esfregar com sal, não é para esfregar com água. A água só amolece a pele para o sal tirar aquilo que precisa ser esfoliado. E não é esse salzinho refinado de hoje não, metia sal grosso no couro do neném. Só que sabia fazer, por quê? É para esfregar, não é para esfolar. E aí passava o sal grosso no corpinho do neném, para ele ficar purificado, para esfoliar o corpo. Não é apenas uma questão religiosa, é também uma questão medicinal. Tirava aquela pele morta, aquilo tudo do neném, e purificava ele. O terceiro passo de esfregar, ele é cansativo. Por quê? Porque é repetir movimento, é repetir processo. Você quer ver? De 5 a 12 anos de idade, você só esfrega o guri. Porque a educação dele vai depender da sua capacidade de esfregar. Não estou falando de bater, não. Estou falando de repetição de processo disciplinatório. Ou seu filho é daquele que enfia o dedo na tomada, você diz: filhinho, deixa eu te falar. Se você botar o dedinho aqui, meu amor, vai dar choque, você vai morrer, mamãe vai ficar triste, vai ser uma tribulação, uma luta. Ele diz: tá bom, mamãe, nunca mais eu vou meter o dedinho aqui nessa tomada. E nunca mais ele mete, não é assim? Porque se for, me dá essa criança que eu crio para você. Minha filha, você diz: garoto, não mete a mão aí. 5 minutos ele esquece, não tem juízo.
Vai lá e mete a mão de novo. Menino, eu já te falei, não mete a mão aí que eu vou te bater. Irmãos, eu tenho duas sobrinhas, uma delas, na verdade as duas, elas têm 2 anos. Lá em casa tem um REC com um monte de aparelho, de negócio de som. Não pode mexer naquele trem, porque eu não sei entender de tecnologia, eu não sei mexer aquilo se tirar do buraco do negócio. Então eu digo, não mexe. Aí quando elas estão de um lado para o outro, eu digo, essas crianças não têm mãe, não. Aí as minhas irmãs vêm. Aí chega lá, rapaz, chegou a minha sobrinha, aí meteu o dedo lá, desligou o negócio. Não mexe, eu só olhando. A mãe falando, não mexe. Olhando para a mãe. A mãe como já? Olhando para... Se você mexer, ela... Pluf! Aí a mãe levanta. O que é que eu te disse? Não mexe, eu não tenho dinheiro para pagar isso. E começa a fazer terapia com a criança. Você está ouvindo? Tá. 3ª vez. Vai lá, ela pluf, a mãe dela pega a mão dela e pá! Naquele dia não mexeu mais, mas dormiu lá em casa. Esqueceu. No outro dia de manhã, a primeira coisa que ela faz? Vai lá e mete o dedo no negócio de novo. E a mãe tem que dizer de novo, não pode. Por quê? Porque vai te cansar. A criança vai te cansar. O marido vai te cansar. O ministério vai te cansar. Os obreiros vão te cansar. Os perturbados vão te cansar. Os alienados vão te cansar. Os rebeldes vão te cansar. Eles vão mostrar e querer demonstrar que a rebeldia deles é maior do que a sua autoridade, que a indisciplina deles é maior do que a sua autoridade, que aquilo que eles têm para fazer é mais importante do que a sua experiência diante do comando. Aí se você não vigiar, a vontade é dizer isso aqui, quer saber? Cansei, só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, esfrega. E o que é esfregar? Repetir processo. O que é esfregar? Dar continuidade a uma coisa que já foi feita. Isso é muito complicado, porque isso cansa muito a gente, gente. Ninguém quer esfregar. Quem aqui já pegou mancha de roupa? Pode fazer o Vênus das galáxias que for. Quando o trem encarde o negócio, eu me lembro de minha avó levantando 6 horas da manhã para coarar a roupa. Aí ela botava em cima da grama, esfregava, voltava, deixava de molho, tirava a bacia de alumínio, lembra? Pegava, colocava, botava de novo. E, às vezes minha avó fazia aquilo o dia inteiro, porque também as lavadeiras se sentiam desafiadas. Alguém dizia, isso não sai. Aí minha avó dizia, me dá aqui. Era o dia inteiro naquele processo. Pegava um pouquinho, esfrega. Quem é da época do tanque de cimento? Aquele que ralava o dedo. E tinha que continuar lavando a roupa. Esfrega. O diabo vai dizer para você, esse marido não converte. Deus está dizendo, esfrega. O diabo vai dizer, esse filho não tem mais jeito. Depois de 18 anos, cada um segue seu curso. E o Senhor está dizendo, pode ter até 40, esfrega. Alguém vai dizer para você, seu ministério não vai romper. Você não tem idade para romper ministério. E Deus está dizendo, esfrega. Repete o processo, acredita de novo, canta de novo, ora de novo, jejua de novo, repete de novo, ensina de novo, disciplina de novo, exorta de novo, castiga de novo, dá aula de novo, fala de novo, conserva de novo, conversa de novo, aconselha de novo. Pega na mão dessa mulher de Deus e fortalece ela. Segure a mão dela e diga, você já cortou, já lavou, não pare agora. Sacode ela e diz, esfrega, esfrega, esfrega que Deus liberta, esfrega que Deus conserta, esfrega que Deus purifica, esfrega que Deus ajuda. Até Jesus esfregou, meu irmão. Galeria. Aleluia. Pedro traz Jesus. Se tem alguém que foi esfregado, foi Pedro, irmão. Quanto mais você esfrega alguém, mais propensão e projeção essa pessoa tem. Porque ninguém investe em quem cansa à toa. Jesus diz assim, Pedro, Satanás te pediu para se andar, para peneirar como trigo.
Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Tinham acabado de cear. Aí Jesus diz assim: então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Rapaz, ceou e não estava convertido. Jesus diz: o diabo quer te pegar, mas eu orei por você hoje. Aí o Pedro devia dizer: obrigado, Senhor, o Senhor é muito generoso. Não. Ó, Pedro, estou pronto. Jesus acabou de dizer para ele: estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus diz: Pedro, hoje ainda, antes das 6, tu me negarás 3 vezes. Alguém acha que é o galo que canta. Não, o galo é mais obediente do que Pedro. O galo canta 1, Pedro nega 3. Não conheço, não sei quem é, nunca vi. Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. Depois, no seu período de quarentena, vai ter um particular com Pedro. João fica do lado olhando tudo, porque ele cola. Pedro fica indignado porque vai tomar um sabão, um esfregão na frente de João. Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo. Mas Jesus? Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo. Mas Jesus? Repete a mesma pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde diferente da 3ª vez, porque essa esfregação toda vai ter que dar um resultado. E ele responde: Senhor, tu sabes. O que é esse tu sabes? A despeito do que eu fiz, apesar do que eu cometi, eu te amo. Aí Jesus faz o quê? Bota ele 3 meses de disciplina? Não, promove ele de cargo e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Foi perdoado, mas primeiro foi usado, mas primeiro foi projetado, mas primeiro primeiro apóstolo da igreja, mas primeiro primeiro precursor do milagre fora da presença do Jesus em carne, mas primeiro Vale a pena esfregar. Deus está dizendo para alguém aqui: vale a pena esfregar. Não deixe quem precisa ser esfregado te cansar nesse processo. Esfregou. E agora acabou, encerro aqui. Depois de esfregar, em faixa. Então vamos lá. Primeiro, depois, terceiro, por último. Rapaz, tinha que pegar naqueles dias um pedaço de atadura de linho, né? De 4 a 6 metros para enrolar 50 centímetros de criança. Você acredita nisso? Era uma tira fina que para conseguir enrolar no corpo todo da criança, ela ia de 4 a 6 metros. Aí você diz: Camila, de 4 a 6 metros é muito. E tinha que ser muito, porque a criança ficava uma muminha. Não era só para cobrir o corpo, era para imobilizar o corpo. E aquilo era proposital, era intencional. A parteira pegava de 4 a 6 metros de faixa. Pastor, dá uma direção aí para o pessoal entender o que é de 4 a 6 metros. Esse cano dessa câmera aqui tem mais ou menos quanto? Vocês que entendem de obra. Esse cano dessa câmera aqui, ó, essa ilha aqui. Quantos metros mais ou menos tem isso aí, gente? Não. Isso. Como chama isso? Essa grua aí, ó, tem 7 metros. Pega ela um pouco mais da metade ali do V para cima. É uma faixa fina quase desse tamanho para enrolar meio metro de ser humano. Entendeu? A parteira vinha com aquilo na mão e ó, vapo, vapo, vapo. Está lavado, está limpo, está esfregado e agora vai ser quase que mumificado. E a criança vira um pacotinho. Terminou o processo, ela pega a criança enfaixada e coloca na mão da mãe. Por quê? A parteira vai sair, mas as visitas vão começar a entrar. A parteira vai sair, mas os familiares vão começar a entrar. E nem todo mundo tem habilidade para lidar com criança recém-nascida. Coloca uma criança que acabou de nascer na mão de um homem. Meu Deus, o desespero é tão grande. Tanto é que quando o médico é bom, é porque ele segura, não igual criança, ele segura só com o pensamento assim, tipo,
como é que chama? Tipo, anatômico, total. Pega no pescoço, pega no pé, joga para baixo, joga para cima. Porque o camarada sabe que não vai quebrar, porque ele sabe onde toca. Mas se for um leigo, é desesperador. Meu marido foi visitar uma criancinha esses dias, eu vi a foto dele. Apavorado da criança, escorregado, pescoço quebrado, a perna, seja lá o que for. Os ossos são muito debilitados. Ainda está em fase de formação. A moleira ainda está aberta. Tudo aquilo que você conhece. Minhas sobrinhas, de 2 anos cada uma delas, tem uma delas que quando eu brinco com ela, meu irmão, se rodar um pouquinho o negócio já estala, não sei o que, ela sai do lugar. Um dia desse eu pregando, terminou de pregar, ela caiu da escada, saímos correndo, chegou no hospital. Quando chegou no hospital, o médico falou, é porque ainda está formando, isso aqui vai acontecer mais vezes. Toma cuidado, porque não precisa de um movimento grande para deslocar, para mexer, para doer, para torcer. A parteira não pode jogar o trabalho dela no lixo. Entra, corta, lava, esfrega e depois qualquer um vem, mete a mão e quebra. Ela precisa completar o processo, e o processo do enfaixamento é longo. Por quê? Porque ela vai ter que imobilizar todo o potencial da criança. Deus vai colocar do teu lado gente que pode ter mais potencial do que você, mas a autoridade está na tua mão. Deus pode dar ao pastor ovelhas que pregam mais do que ele, mas a faixa está na mão dele. O que é isso? A capacidade de determinar um período de imobilização. Não porque não acredita no ministério, mas porque você não está pronto para viver a totalidade do que você tem. Vem um hoje, vem outro amanhã e quebra, defrauda e joga todo o processo por terra. Nos últimos 5 anos foi desenvolvida uma teoria, e agora eu não me lembro quem foi que falou, me perdoe, mas onde diz que os maiores problemas da eclésia, da igreja, não estão pela falta, sim, pastor Luciano Subirá, não estão sendo desenvolvidos pela falta de liderança, mas os maiores problemas que as igrejas novas vivem hoje, não é por não ter liderança, mas é por ter uma liderança comprometida, falha, fraca. Quando você olha para a Bíblia, você vê que isso é verdade. Você percebe Paulo e Barnabé mantendo um núcleo de discípulos sem estabelecer um líder entre eles, porque ainda não havia ninguém pronto para liderar. Então eles são um núcleo, mas não tem liderança. Por quê? Porque pior do que não ter liderança é ter uma liderança corrupta, é ter uma liderança fraca, é ter uma liderança falha. Isso cria muito mais problemas. Você quer ver? Pior do que não ter um pai é ter um pai ausente. Pior do que não ter uma mãe é ter uma mãe corrompida, é ter uma mãe destruída, é ter uma mãe deflorada. Vai criar e vai repercutir muito mais problemas na mente, no coração, no corpo, na alma. Porque se você não tem uma mãe, você projeta uma mãe ideal. Aí você ama uma vizinha, ama a esposa do pastor, ama alguém e constrói com ela uma relação que não restitui, mas compensa a ausência daquilo que você não tem. Agora, se você tem, você tem que usar o que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus tem levantado pessoas em nosso meio, nos nossos dias, que são boas em lavar, são boas em cortar, são boas em esfregar, mas estamos esquecendo de enfaixar. Toda a construção de caráter do seu filho não é produzida nos sims que você deu para ele. Toda a construção de caráter do seu filho foi construída nos nãos que você deu para ele. Foi ouvindo não que ele aprendeu o que era certo. Foi ouvindo não que ele entendeu o que era errado. As pessoas dizem acerca dos evangélicos, sobretudo de nós pentecostais, vocês são religiosos. E sabe por que eles dizem isso? Porque os 10 mandamentos estão todos em critério de caráter proibitivo. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não. Por quê? Porque a construção do caráter de alguém não é formada com permissividade. Por isso, na sua vida e experiência com Deus, Deus te dará mais nãos do que sim. Não é porque Ele não gosta de você, é porque Ele te ama tanto que não quer te perder no final. Tem que enfaixar. E Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui para dizer, não deixe solto, não deixe frouxo, não deixe tua casa frouxa, não deixe teu filho frouxo, não deixe teu marido frouxo. Não deixe tua maternidade frouxa, não deixe tua liderança frouxa, enfaixa. Sabe por quê?
Você não vai cuidar desse filho o tempo todo, você não vai cuidar desse departamento o tempo todo, você não vai cuidar do ministério o tempo todo. Uma hora, outra pessoa vai meter a mão, uma hora essa pessoa vai se assentar em outra mesa, uma hora essa pessoa terá que entrar em outra porta, uma hora essa pessoa terá que ouvir uma outra pessoa, mas quando esta hora chegar, o seu trabalho terá sido feito, o seu trabalho terá sido pronto, e você vai dar garantia que não importa quem toque depois, não terá poder de desfazer o que você fez antes. Quem entendeu, diga amém. Completa para mim e fechou o curso. Primeiro, tá fraco. Primeiro, depois, terceiro, por último, fica de pé num salto de glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode preparar aí para tocar alguma coisa? Mas eu não quero nada que se pareça com cerimônia de casamento. Quero uma coisa forte. Cadê o telecadista? Oi? Vê aí uma coisa forte. Uma coisa assim de parteira. Oh, aleluia. Preste atenção. Eu não falei para pegar bolsa, não falei para pegar Bíblia, só falei para ficar de... Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. É esse temor que te guarda, é esse temor que faz a palavra de Deus ser aplicada na sua vida. Tenha temor. Fique de pé, e só de pé. E tire essa bolsa do ombro, que agonia é essa? Bota essa bolsa na cadeira. Eu não sei se você já viu, ou em filme, ou seriado de televisão, ou ao vivo. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, se for o marido que estiver do lado, ele é orientado por alguém, se o parto for normal, a apoiar a pessoa, dando para a pessoa força. Não é assim? Se o médico estiver fazendo sozinho, ou a parteira, porque na verdade esse jargão foi utilizado pelas parteiras no Amazonas, que estimulavam as parturientes dizendo assim, faz força. Sabiam a hora da respiração e então diziam, faz força. Eu fico imaginando as parteiras dizendo isso às parturientes. E eu fico imaginando o quão difícil é para quem vai dar à luz ter que fazer força no maior momento de dor da sua vida. É complicado quando Deus te coloca do lado de uma amiga, aonde você perdeu o seu pai, e de vez ela dizer, descansa, ela diz para você, bota a roupa, vamos para a igreja, faz força. Na hora da dor, meu irmão, quem quer se acomodar, não quer uma parteira, quer uma mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Deus não te trouxe hoje aqui para dizer que você é mulher de Jó. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você é parteira. E parteira corta, lava, esfrega, enfaixa e entrega. Duas verdades e eu encerro. Primeira, a todos aqui que exercem alguma liderança, seja pai, seja mãe, seja líder, seja patrão, não é porque você cuida do processo que o resultado é seu. A parteira faz tudo, mas no final entrega a criança para cuidar do que Deus botou na sua mão, não faz aquilo ser seu. Quanta gente magoada, entristecida, amargurada. Eu ajudei, eu cuidei, eu apoiei, mas na hora que criou asa e voou, diz ingrato, infeliz, desgraçado. Por quê? Porque você esqueceu, você não é mãe, você é parteira. Tira essa amargura hoje do teu coração. Deus está curando alguém aqui das emoções. Uma mãe, meus irmãos, cria um filho para não casar, para não ter família? Não. Ela cria ele para ele ser marido. Ela cria ela para ser esposa, para ser mãe. Um dia eles vão sair de casa. Que mãe e que pai cria um filho para com 40 anos morar debaixo do mesmo teto? Não. Libera quem você cuidou.
entrega para Deus quem Ele colocou na sua mão. E se tem gente hoje aqui que está gerando em Deus um projeto, vai ver, enquanto eu estava pregando, você não era a parteira, você era a parturiente. Não é você que faz, não é você que ajuda, é você que está gerando um projeto. Só que isso está acontecendo no maior momento de dor da sua vida. Você não tem força. Só que Deus te trouxe hoje aqui e colocou alguém do teu lado para dizer: faz força. Não é alguém que tem pena de você, porque com dó não se constrói. É alguém que acredita tanto no teu potencial, que acredita que até doendo você vai conseguir. Davi salmodiou e ele disse: aquele que leva a preciosa semente parado? Não, aquele que leva andando e... Não é porque você está chorando que significa que você tem que parar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: é possível gerar, é possível dar à luz, é possível projetar, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo doendo. Então, a parteira segurava na mão da parturiente e dizia para ela: faz força em cima. Lembra que a posição era de cócoras? Quem lembra, diga eu. Por que ela tinha autonomia para fazer força se ela não ia alcançar a criança? Porque ela sabia que a parteira estava lá embaixo. Então, só para você entender, é mais ou menos isso aqui, ó. Faz força em cima, que eu seguro aqui embaixo. Profeticamente isso tem um peso enorme. Você sabia que quando um pastor está desenvolvendo um projeto, ele precisa de uma igreja que segure o que vem? Você sabia que quando as irmãs querem fazer um congresso como esse e querem romper um desafio, elas precisam de alguém que faça força, mas esse alguém só consegue realizar se quem está mandando fazer força disser: pode fazer que a gente segura. Irmãos, eu sei que quer ter uma parteira no ministério. Você acha que eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque enquanto eu estou aqui, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no Amazonas, tem gente no Amapá, tem gente no Tocantins dizendo: Camila, não para, faz força em cima que a gente segura aqui embaixo. Sabe o que eles estão dizendo? Continua que a gente ora, continua que a gente segura, continua que a gente aguenta, continua que a gente apoia, continua que a gente ajuda. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: eu te dei autoridade, eu te dei poder para você aguentar o resultado do empenho, do esforço que alguém está fazendo. Mais do que isso, Deus trouxe gente que está gerando milagre aqui. Deus trouxe gente que está gerando um chamado. Deus trouxe gente que está gerando um ministério. E Deus está dizendo para essas pessoas: eu vou botar do teu lado alguém que te ajuda a fazer força quando está doendo, e vai segurar. Fecha o corredor, segura a mão da pessoa que está do seu lado. Se você está do lado de uma mulher de Deus, diga para ela: faz força em cima, que a gente ajuda aqui embaixo. Continua orando por este homem, que a gente te ajuda orando aqui embaixo. Continua acreditando na libertação desse filho, que a gente concorda aqui embaixo. É tudo que dois de vós ligardes na terra será ligado no céu. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Tem alguém que vai te ajudar nesse processo de gestação, nesse desenvolvimento de chamado. Deus vai colocar do teu lado alguém que vai te ajudar a não abortar os projetos, alguém que vai te ajudar a não sepultar os projetos. Deus vai colocar do teu lado alguém que te dá ânimo, alguém que te dá força, alguém que te dá vigor, alguém que segura os resultados. Olhe para ela e diga: faz força. Feche os teus olhos aí, curve a sua cabeça onde você está e comece a trazer agora na sua memória qual é a área da sua vida
que Satanás quer promover morte, quer promover uma destruição. E peça ao Senhor agora ajuda, para que Ele levante a pessoa mais próxima da alçada dEle, para te ajudar a fazer força. Eu vou orar por você agora. Fecha o olho, fecha o olho. Senhor, em nome de Jesus, aonde houver alguém agora, debaixo da atmosfera dessa palavra, que estava desacreditada, sozinha, talvez nós estejamos aqui, Senhor, tenhamos aqui gente que tem uma chamada, que tem um ministério, que tem uma família, mas se sentia solitária, abandonada, desprezada. Mas eu te peço, manifesta sobre ele, manifesta sobre ela a palavra que tu usaste, Jeremias, para manifestar sobre o teu povo. Te digo, nunca mais te chamarão desamparada. Efizibá, meu lar, noiva amada, levanta apoio, levanta ajuda, levanta com força, levanta com um mentor, com uma mentora, levanta com instrução. Quantas vezes na minha vida, Senhor, eu precisei de alguém para me dar uma direção. Agora eu te peço, Senhor, levanta alguém, confirma a chamada de alguém, pela boca de alguém que o Senhor levantou, e glorifica o teu nome. Agora, Deus, eu tenho aqui também homens que o Senhor levantou para confirmar ministérios, mulheres que o Senhor levantou para ajudar mulheres que precisam se limpar, mulheres que precisam cortar laços de dependência com o passado, mulheres que precisam ser purificadas. Deus, joga por terra todo preconceito, nos enche do teu amor, de compaixão, de misericórdia, de benevolência, e nos ajuda a sermos parteiras da nossa geração. Faz força aí. Dá força, Jesus. Dá força, Jesus. Fortalece aqueles que estão pela internet agora, que não tem vigor. Fortalece aqueles que estão acompanhando pelo telão. Fortalece os rapazes que estão ajudando na cantina. Fortalece os meninos da toca, os meninos que estão ajudando lá embaixo. Levanta com poder e autoridade para cortar, para lavar, para esfregar, para enfaixar. Em nome de Jesus, sacode essa cidade, levantando gente que vai ajudar gente, que vai promover gente, que vai abençoar gente. E glorifica, 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 glorifica o teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus.